Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adonias. Hoje nós vamos falar sobre pronome relativo. Antes de definir o que é o pronome relativo, vamos observar o seguinte período. O homem, que é um ser racional, aprende com os erros. Nós podemos perceber nesse período dois verbos, o verbo é e o verbo aprende. Então a gente percebe aí que esse período é formado por duas orações. Se nós fôssemos desconectar essas duas orações, nós teríamos: primeira oração, o homem aprende com os erros. Essa é a primeira oração, a oração principal, porque é a informação mais importante que eu quero passar. A segunda oração seria: o homem é um ser racional. Então essa é a segunda informação que eu quero passar. E na hora de formar o período, eu coloquei essa oração embutida dentro, no meio da oração principal, sendo aí, exercendo a função aí de uma oração subordinada adjetiva. Por que oração subordinada adjetiva? Porque essa oração inteira, o homem é um ser racional, poderia ser facilmente substituída por um adjetivo. Eu poderia dizer: o homem racional aprende com os erros. Mas ao invés de colocar apenas um adjetivo, eu coloquei uma oração inteira, com a função de adjetivo. Agora observe que, se nós religarmos essas duas orações, nós temos aí, na hora da conexão dessas duas orações, uma palavra nova. Uma palavra que não estava em nenhuma das duas orações separadas. Nós temos a palavra que. O homem que é um ser racional aprende com os erros. Então, nós percebemos aí que a palavra que nós chamamos aqui de pronome relativo, a palavra que, ela está aí exercendo duas funções. A primeira função é de conectar a oração principal à oração subordinada. Então, na hora de conectar essas duas orações, nós colocamos aí o pronome relativo. E uma outra função que o pronome relativo exerce aí, observe bem que quando as orações estão separadas, nós repetimos a palavra homem. O homem aprende com os erros, o homem é um ser racional. Mas na hora de conectar, eu menciono o homem apenas na oração principal. Na oração subordinada, eu preferi não repetir mais uma vez aí a palavra homem, então eu coloco o pronome relativo que, para se referir ao que eu já mencionei na oração principal, mas eu não quero repetir. Tá? Então o que nós podemos depreender disso? Que o pronome relativo tem essas duas funções. A primeira delas é conectar as orações, a oração principal e a oração subordinada, e a segunda função é se referir a algo que já foi mencionado na oração principal, mas eu não quero repetir esse termo, essa palavra, na oração subordinada. Bem, nós vimos no exemplo a palavra que como pronome relativo, mas nós não temos apenas a palavra que com essa função de pronome relativo, então vamos ver aqui uma tabelinha com outros pronomes relativos. Nós temos dois tipos de pronomes relativos: os pronomes relativos variáveis e os invariáveis. Os pronomes relativos variáveis, eles variam de acordo com o gênero, masculino ou feminino, e de acordo com o número, singular ou plural. Como pronomes relativos variáveis, nós temos aí o qual para o singular masculino, a qual para o singular feminino, os quais para o plural masculino, as quais para o plural feminino. Seguindo essa mesma lógica, nós temos cujo e cuja, cujos e cujas, como também temos quanto e quanta, quantos e quantas. Do outro lado da tabela, nós temos aí como pronomes relativos invariáveis, que são aqueles que não variam de acordo com o gênero masculino e feminino e também não variam de acordo com o número singular plural. Nós temos aí os pronomes relativos invariáveis que, quem e onde. Bem, a partir disso, vamos ver agora alguns exemplos. Primeiro exemplo: Fortaleza, que é a capital do Ceará,
é uma linda cidade. Observando esse período, fazendo o desmembramento aqui da oração principal e oração subordinada, nós temos como oração principal, Fortaleza é uma linda cidade, e como oração subordinada, nós temos que é a capital do Ceará. O pronome relativo aqui nós identificamos facilmente, né? E nós podemos perceber que, seguindo o que nós já aprendemos, o pronome relativo que aqui está conectando as orações principal e subordinada, e ao mesmo tempo o pronome relativo que está se referindo ao que já foi mencionado na oração principal e eu não quero repetir dentro da oração subordinada. Aqui no caso, o nome Fortaleza. Qual que é a capital do Ceará? Fortaleza. Fortaleza é a capital do Ceará. Então eu substituí Fortaleza pelo pronome relativo que. Né? Aqui no próximo exemplo nós temos: as pessoas de quem gostamos compareceram à festa. Vamos fazer aí o desmembramento. Oração principal: as pessoas compareceram à festa. A oração subordinada: de quem gostamos. O pronome relativo, identificamos aqui que é quem, e mais uma vez, quem, como pronome relativo, está conectando as duas orações, principal e subordinada, e ao mesmo tempo está se referindo a algo já mencionado na oração principal. Quando eu digo de quem gostamos, de quem que nós gostamos? Das pessoas que já foram mencionadas na oração principal. Bem, vamos ver mais um exemplo aqui. O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. Desmembrando, temos como oração principal: o menino deverá seguir a carreira do pai. Oração subordinada: cujo pai é médico. Pronome relativo: cujo. Cujo pai é médico. De quem é o pai? Do menino. O menino já foi mencionado na oração principal e eu não quero mencionar de novo o menino dentro da oração subordinada. Então percebemos que o pronome relativo aqui está se referindo a algo que já foi mencionado. E, ao mesmo tempo, está também conectando a oração principal à oração subordinada. Então, recapitulando, nós percebemos aí que o pronome relativo tem duas funções. A primeira função é conectar as orações principal e subordinada, e a segunda função é se referir a algo que já foi mencionado na oração principal e eu não quero dizer de novo o mesmo termo dentro da oração subordinada. Então eu coloco o pronome relativo apenas para relembrar aquele termo que já foi mencionado. Bem, a partir desse conhecimento, nós agora vamos analisar uma outra peculiaridade do pronome relativo. Vamos observar as funções sintáticas que o pronome relativo exerce dentro da oração subordinada. Quando falamos funções sintáticas, essa expressão vem de sintaxe. Sintaxe é o estudo da função das palavras dentro de uma oração. Quais as funções que as palavras exercem dentro de uma estrutura frasal. Vamos observar aqui, então, primeira função sintática. Voltando àquele período que nós já vimos anteriormente, quando dizemos Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma linda cidade, nós já destacamos anteriormente a oração subordinada adjetiva, que é a capital do Ceará. Já identificamos o pronome relativo que. Agora imagine nós desmembrando essa oração subordinada, que é a capital do Ceará. Observe que nessa oração, que é a capital do Ceará, o pronome relativo que está substituindo o termo que já foi dito na oração principal. No caso, Fortaleza. Fortaleza é a capital do Ceará. Observando aqui esse período, nessa oração, Fortaleza é a capital do Ceará, nós percebemos que Fortaleza é sujeito dessa oração. Se o pronome relativo que está substituindo Fortaleza e Fortaleza é sujeito dessa oração, logo o pronome relativo que é também aí sujeito desta oração. Então, o pronome relativo que está exercendo a função de sujeito dentro da oração subordinada. Vamos analisar agora mais uma função. Os trabalhos que faço me dão prazer. Vamos destacar aqui a oração subordinada e o pronome relativo. Destacando aqui a oração subordinada, nós temos que faço. Quem que faz? Eu.
né? O sujeito aí está oculto, mas a oração subordinada já tem sujeito. Quem faz algo. Pronome, desculpe, o verbo fazer é um verbo transitivo direto, é um verbo que pede um complemento, né, direto. Então, quem faz alguma coisa. O que eu faço? Eu faço os trabalhos. Observe que o pronome relativo aí, que, está substituindo os trabalhos que já foram mencionados na oração principal e eu não quis repetir dentro da oração subordinada. Então, os trabalhos aqui são o quê? Objeto direto. Se o pronome relativo que está substituindo os trabalhos e os trabalhos são objeto direto, então o pronome relativo que dentro da oração subordinada está exercendo a função de objeto direto. Analisemos agora mais uma função. Os filmes aos quais nós nos referimos são italianos. Vamos destacar aqui a oração subordinada, aos quais nós nos referimos, o pronome relativo, os quais. Agora observe que temos aqui uma preposição, a preposição a. Essa preposição a está aí porque quem se refere a algo. O verbo se referir é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a antes do complemento, né? Antes do objeto aí, indireto, no caso, né? Então vamos destacar aqui a oração subordinada, aos quais nós nos referimos. Nós nos referimos a quê? Nós nos referimos aos filmes. Quando nós dizemos nós nos referimos ao filme, como já foi dito, o verbo se referir é um verbo transitivo indireto, pede um complemento com preposição. Então nós temos aí os filmes como objeto indireto. Se os quais está substituindo os filmes, e nesta oração os filmes é objeto indireto, então logo os quais está exercendo a função de objeto indireto. Então nós já vimos aí que o pronome relativo ele pode exercer função de sujeito, de objeto direto e também de objeto indireto. Vamos observar agora mais uma função. Observe esse período. O atleta saudável que ele sempre foi, hoje está fora das pistas por causa de um acidente. A oração principal é: o atleta saudável está fora das pistas por causa de um acidente, e a oração subordinada é que ele sempre foi. Já identificamos aqui o pronome relativo, vamos destacar essa oração subordinada, que ele sempre foi. Ele sempre foi o quê? Ele sempre foi o atleta saudável. Quando nós dizemos ele sempre foi o atleta saudável aqui está sendo o quê? Dica, observe o verbo. O verbo foi é um quê? É um verbo de ligação. A gente está acostumado a ver nos livros de gramática, no estudo do verbo de ligação, geralmente o verbo no presente, ele é, né? Aqui está no passado, mas isso não altera a regra permanece. Então, quando tem um verbo de ligação e temos o sujeito, aqui no caso ele, o que vem depois do verbo de ligação é o quê? Um predicativo do sujeito. Então, observe que quando eu digo que ele sempre foi, e quando eu digo ele sempre foi o atleta saudável, nós percebemos que o pronome relativo que, aí na oração subordinada, está substituindo todo o predicativo do sujeito. Logo, o pronome relativo que, dentro desta oração subordinada, está exercendo a função de predicativo do sujeito. Vamos analisar agora mais uma função. Observe o seguinte período. O filme ao qual fizeram referência foi premiado. Então, a oração principal é: o filme foi premiado. A oração subordinada é: ao qual fizeram referência. Temos aí facilmente identificável o pronome relativo, o qual. Mais uma vez, nós temos aqui uma preposição a, porque quem faz referência a algo. Vamos destacar aqui a oração subordinada ao qual fizeram referência. Mas fizeram referência a quê? Fizeram referência ao filme, que já foi mencionado na oração principal, e eu não quis repetir essa informação na oração subordinada. Fizeram referência ao filme. Observe que ao qual está substituindo ao filme. No caso aqui, se referência é um nome, temos uma preposição e logo em seguida o filme aqui é o quê? Um complemento nominal, está complementando o nome referência. E se o qual está substituindo o filme,
dentro da oração subordinada, logo, o pronome relativo qual aí está exercendo a função de complemento nominal. Vamos observar agora mais uma função. O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. Vamos destacar aqui a oração subordinada, cujo pai é médico. Porque a oração principal é: o menino deverá seguir a carreira do pai. Então a oração subordinada diretiva aqui é cujo pai é médico. Observe o pronome relativo cujo aqui. Agora vamos destacar a oração subordinada, cujo pai é médico. O pai de quem é médico? O pai do menino é médico. O menino já foi mencionado na oração principal, eu não quis repetir dentro da oração subordinada. Agora observe, o pai do menino é médico. Quem é o sujeito desta oração? O pai do menino. Temos o núcleo pai, e do menino aqui é um adjunto adnominal. Então, se o pronome relativo cujo está substituindo do menino na oração subordinada, e o do menino é um adjunto adnominal, logo o pronome relativo cujo está exercendo a função de adjunto adnominal. Vamos observar mais uma função. O médico por quem fui operado é também professor da universidade. A oração principal aqui é: o médico é também professor da universidade. A oração subordinada é: por quem fui operado. Já observamos aqui o pronome relativo, vamos destacar a oração subordinada. Por quem fui operado? Eu fui operado por quem? Esta oração ela já tem um sujeito que é eu, só que está oculto. Fui operado por quem? Essa oração está na voz passiva. Eu fui operado pelo médico. Pelo médico. Então, pelo aí é a soma da preposição por mais o artigo masculino o. Então, fui operado pelo médico. Então, como está na voz passiva, quem realizou a ação foi o médico. Então, o médico aí é um agente da passiva. Se o pronome relativo quem está substituindo o médico e o médico nesta oração é agente da passiva, logo o pronome relativo quem está exercendo a função de agente da passiva. Vamos agora observar a última função sintática. A cidade em que moro é bastante tranquila. Vamos destacar aqui a oração principal e a oração subordinada. A oração principal é: a cidade é bastante tranquila. A oração subordinada é: em que moro. Já observamos aqui o pronome relativo. Vamos destacar a oração subordinada: em que moro. Em que moro. Quem mora? Eu. Essa oração já tem sujeito, o sujeito está oculto. Eu moro onde? Eu moro na cidade. Na, aí é a contração da preposição em, mais o artigo feminino a. Então, eu moro na cidade. Moro na cidade. Observe que, quando eu digo eu moro na cidade aí está exercendo a função de adjunto adverbial. E se o pronome relativo que está substituindo um adjunto adverbial dentro da oração subordinada, logo, o pronome relativo que está exercendo a função de adjunto adverbial. Levando em consideração tudo que vimos até aqui, nós podemos depreender que o pronome relativo pode exercer função dentro da oração subordinada de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, adjunto adnominal, agente da passiva e adjunto adverbial. Como que eu vou saber qual a função sintática que o pronome relativo está exercendo? É muito simples. Você vai observar qual o elemento que está faltando dentro da oração principal, qual o elemento que o pronome relativo está substituindo dentro da oração principal. Bem, por hoje foi só isso. Vejo vocês na próxima videoaula. Tchau, tchau!